Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência no hospital. Inocente é vítima de execução. Bandidos armados invadem quarto para matar desafeto e tiram a vida de jovem internado por acidente de trânsito. O pai reclama do descaso da Brigada Militar. Tinha o pedido do hospital para a escolta desse cara. Era para ter polícia aqui dentro. Foi uma tragédia anunciada. Violência nas escolas. Mulher que agrediu professores e atropelou o brigadiano ficará em prisão domiciliar. Violência no interior. Bandidos fortemente armados roubam e quebram joalheria na fronteira. Ao vivo da Praça da Alfândega, informações da Feira do Livro. E aqui no estúdio, Pinheiro Machado comenta a Festa da Literatura. A solidariedade está no ar. A partir das 10 da noite, o SBT inicia uma mega campanha de arrecadação de recursos para a ACD. O Teleton quer ajudar a entidade que já atendeu mais de 10 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Contando com a sua solidariedade, o SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente inicia com o fato do dia no Rio Grande do Sul e que chocou o Brasil e todas as partes do mundo onde chegou a notícia. Afinal de contas, uma pessoa estava internada no hospital por um acidente de trânsito, aqui em São Leopoldo. A polícia trabalha agora para identificar o que aconteceu. 4 bandidos invadiram o Hospital Centenário e mataram um jovem de 19 anos por engano. A reportagem é do Marcelo Chemali. O carro dos matadores para na portaria do hospital durante a madrugada. 2 homens armados invadem o local. Repare que um terceiro bandido está com um fuzil e faz a segurança do ataque. Os comparsas circulam pelos corredores à procura do alvo. Em um dos quartos da unidade cirúrgica, eles disparam 29 tiros de pistolas 9mm. 3 pessoas foram baleadas. Uma delas não resistiu aos ferimentos. Minha irmã presenciou tudo, me ligou e não viu nada, porque estava escuro o capuz, não sabe quem foi. E me ligou, aí a amigora era 4h30 da manhã, chorando já, vem para o hospital que balearam o Gabriel. Gabriel Vilas Boas Minossi, de 19 anos, acabou morto por engano. Ele foi internado depois de sofrer um acidente de trânsito. O mecânico de motocicletas estava com alta prevista para hoje. Familiares de outros pacientes internados estavam assustados com o risco de um novo tiroteio. Minha mãe baixada, mulher ganhando nenê, ficando nessa situação aí, né? De acordo com a Polícia Civil, o alvo dos assassinos era um homem envolvido com o tráfico de drogas que foi internado depois de ser baleado num confronto com rivais. A direção foi alertada pelo advogado do paciente que havia o risco de invasão do hospital. Por isso, encaminhou ofício ao comando da Polícia Militar aqui de São Leopoldo, pedindo escolta policial. Mas no momento em que os criminosos chegaram, não havia nenhum PM no reforço da segurança. O pai de Gabriel ficou inconformado. Tinha o pedido do hospital para a escolta desse cara. Era para ter polícia aqui dentro. Tá desde ontem de tarde o boato que iam entrar no hospital. A segurança, todo mundo estava com medo, as enfermeiras estavam com medo e não tinha polícia aqui dentro. Foi uma tragédia anunciada. O comando da Polícia Militar disse que as rondas dos PMs são constantes e afirma que a ação de segurança foi correta. Nós estabelecemos rondas a partir de ontem às 19 horas, né, durante toda a madrugada, até agora, né, inclusive. Né? Então, 10 minutos antes do evento, da ocorrência, do homicídio ocorrido no hospital, nós tínhamos saído, nós estávamos no entorno. Tá? Então eu vejo que as medidas preventivas da brigada, do hospital, foram feitas. A Polícia Civil já tem suspeitos do crime. São pelo menos 4 investigados. O delegado criticou a burocracia do sistema de custódia de presos em hospitais públicos.
Então esse que era para ser o suposto alvo, né, um bandido de extrema periculosidade, e ele foi colocado em liberdade pelo Poder Judiciário por falta de vagas no regime semiaberto. Uma questão puxou a outra. A falta de vagas no regime semiaberto leva essa pessoa a um tratamento em conjunto com pacientes inocentes. Não tem que tratar bandido junto com paciente inocente. Há que haver do poder público exatamente um hospital preparado para isso, onde a Brigada Militar não vai fazer simplesmente a ronda, vai fazer a segurança do local, ou agentes penitenciários vão fazer a segurança do local. Não é possível, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu outras vezes no passado recente do Rio Grande do Sul. Pessoas mortas dentro do hospital, e desta vez uma pessoa que não tinha nada a ver com o caso, uma pessoa inocente foi morta em função de que pacientes que estavam lá estavam misturados com bandidos. Não pode ser assim, não tem que ser assim, e o Estado vai pegar agora, pagar uma multa pecuniária, porque vai ser processado, mas infelizmente a vida desse jovem não vai voltar. Que seja o último caso e que se trate esses casos com a devida atenção que eles merecem. Não se pode colocar a vida de inocentes em risco quando eles estão exatamente atrás de tratamento de saúde. As outras duas pessoas que estavam no quarto foram atingidas de raspão e, por sorte, não correm perigo de vida. Hoje, o paciente que era alvo da execução resolveu abandonar o tratamento, deixou o hospital, assinou lá um termo dizendo, ó, tô fora. E está em liberdade, viu? Ele está fora e está circulando por aí, né? Esse foi o 10º caso desse tipo de crime dentro de instituições de saúde no estado desde 2014. Até quando? 6 pessoas foram presas por terem atacado bancos em Coronel Pilar, na Serra. Veja as imagens. Com eles, a Brigada Militar apreendeu armas, munições, um carro e recuperou o dinheiro roubado. Das 6 prisões, 5 foram feitas nos arredores da cidade de Coronel Pilar, uma na cidade de Roca Salles, que fica a quase 30 quilômetros. Nesta quinta-feira, eles assaltaram simultaneamente 2 agências na cidade e fizeram clientes reféns. A Brigada Militar acredita que prendeu todos os bandidos envolvidos nestes assaltos. Parabéns à Brigada. Uma pesquisa do IBGE mostra que nos últimos 5 anos cresceu o número de brasileiros que viraram empreendedores. Abrir a própria empresa pode manter os trabalhadores longe da fila do desemprego, mas é preciso preparação para alcançar o sucesso. A rotina de empreendedor começou há 6 meses. Lucélia e o sócio abriram uma empresa que compartilha espaços de trabalho. A ideia deu tão certo que em 3 meses eles recuperaram o dinheiro investido no negócio. Eu tinha medo, assim, de sair daquela coisa estável, do salário todo, né? Todo mês certinho, para ir para algo que tu não sabe quanto que tu vai receber e quando, né? Trabalhar como empreendedor ou por conta própria foi a saída para muita gente em época de crise econômica. Segundo o IBGE, essa tendência impulsionou o aumento de registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Quase 8 milhões de empregadores e autônomos têm empresa registrada. O índice subiu de 24% em 2012 para 28% em 2017. Só perde para o recorde registrado em 2016. As pessoas precisam procurar alternativas, dentre elas aí abrir o próprio negócio para que possa sobreviver, possa levar adiante a sua vida, né? A PNAD contínua do IBGE também registrou um aumento de vagas nas empresas com até 5 funcionários, responsáveis por mais da metade dos empregos no setor privado. Sair da informalidade exige planejamento para lidar com a burocracia e os impostos. A capacitação é fundamental e nós temos instituições que as pessoas podem fazer treinamentos gratuitos. Lucélia tem planos para o futuro. A gente já tem uma proposta para abrir uma filial em São Paulo. Bacana, hein? Muito legal. Empreenda! Não tem jeito melhor para passar o final de semana em Porto Alegre do que percorrendo os corredores da Feira do Livro. Eu adoro. A gurizada lá em casa ama de paixão a feira. E a Bruna Osserman está lá na Praça da Alfândega e nos dá a boa dica do final de semana. Boa noite, boa tarde, bom fim de tarde, Bruna.
Bom fim de tarde, Felipe. Pois então, né? A Feira do Livro bombando, cerca de 70 mil pessoas estão passando por aqui por dia. E além de livros com 20% de desconto, saldos, tem teatro, exposição, cinema. Eu tenho uma dica pro pessoal de casa que vai acontecer esse fim de, é o Free Walk Tour. É um passeio pelo Centro Histórico de Porto Alegre, onde as pessoas vão conhecer a história dos nossos prédios antigos e históricos, conhecer sobre a arquitetura. A gente normalmente quando viaja faz isso em outros países, em outras cidades. Então, a dica é fazer isso aqui em Porto Alegre. Eu tô aqui com o Eduardo, que é um dos vendedores aqui. Quero saber como é que estão as vendas, Eduardo. As vendas começaram muito aquecidas esse ano. Teve um crescimento de 20% e o público está comparecendo bastante na feira. O Eduardo, Felipe, olha que coisa incrível. Ele me disse que trabalha aqui há 15 anos. Eu falei, mas como assim? Então tu nasceu praticamente. Meu pai participava da feira já há 40 anos e eu me criei aqui. Esse é o que a gente gosta de fazer. Vender livro e atender todo mundo que vier na feira. E a feira esse ano então está melhor que ano passado? Sim, está 20% melhor na primeira semana. Então, são boas notícias para essa feira. O fim de... Eu já volto, Felipe, contando que vai ser de muito sol, então vai ser perfeito voltar para vir passear para a feira, fazer Free Walk Tour, passar na banca do Eduardo e comprar muitos livros. Obrigado, Bruno. E comigo um habituê da Praça da Alfândega dessa grande festa que é a Feira do Livro. Pianinho, boa noite. Boa noite. Eu considero, Felipe, uma das festas mais fascinantes de Porto Alegre. Há mais de meio século, a Praça da Alfândega, nesta época, ganha uma amável invasão. Os livros são os personagens principais, atraindo leitores e não leitores entre os estandes. É, sem dúvida, uma das maiores festas populares da cidade. Entre todos os momentos ali vividos, meu caro Felipe, as sessões de autógrafos são as que mais aproximam autores e leitores. No total, serão mais de 700 sessões até o final da feira. E eu me sinto no dever de um agradecimento emocionado aos leitores que prestigiaram os meus lançamentos nesta feira. Foram 4 horas de autógrafos das obras O Senador Acaba de Morrer e 222 novas receitas do Anônimos Gourmet. Um comovido muito obrigado a todos. E hoje é dia de Teleton. Participe! Por isso amanhã não teremos Anônimos? Não teremos Anônimos, não teremos. Mas a causa é maravilhosa. Olha, com uma imensa satisfação de participar no Teleton. O que mais que eu posso dizer, meu caro Felipe? Pode dizer o seguinte, a tua frase final, mas é o seguinte, ó. Colabore, né? Todo mundo tem que colaborar, é isso? Colabore porque voltaremos! Vamos falar mais, né? Vamos falar mais de Teleton, né? Vamos conhecer agora a história do Igor, um garoto de 8 anos que vem ganhando liberdade e qualidade de vida com o tratamento que faz na AACD. Quem vê o Igor caminhando pelos corredores da ACD nem imagina a história do menino. Com 1 ano e meio, ele desenvolveu uma doença que paralisou o lado esquerdo do corpo. Tu já caminhava? Como é que tu andava antes, hein, de vir pra cá? Andava de cadeira. E sozinha ou tua mãe tinha que te ajudar? A mãe ajudava. Há 1 ano ele começou o trabalho de reabilitação na ACD. Tava me contando aí, porque tu faz um monte de coisa, né? O que tu faz? Piscina, físio, TO e psicóloga. Em 6 meses, o menino deu os primeiros passos. Dentro da brincadeira também, para que ele envolva mais aquele membro superior esquerdo dele, que ele acaba não conseguindo envolver devido à patologia, né? Com todo esse trabalho, a gente conseguiu que o Igor conseguisse ter uma marcha mais independente e com a muleta. A intenção é que ele também tire a muleta, né? A família mora em Montenegro, a 60 quilômetros de Porto Alegre. A gente pega às 5 da manhã e chega aqui em volta de 6h30, 7 horas. E aí ele faz as físios e depois meio-dia, meio-dia e meia a gente volta para casa. 3 vezes por semana? 3 vezes por semana, terça, quinta e sexta. E vale a pena, né? Muito, muito. E muito. Se precisasse vir mais, viria.
Desde a inauguração em 2000, a ACD de Porto Alegre já mudou a vida de mais de 10 mil pessoas. O Igor já evoluiu um monte, mas ele ainda tem alguns sonhos. Agora, Igor, qual é a tua próxima meta? Andar sem muleta. Muito bem. E alguma brincadeira assim que você quer muito brincar e que hoje não consegue? É pega-pega e futebol. E vai conseguir? Sim. Então bate aqui. Isso! Se depender da dedicação e do sorriso no rosto, ele vai ainda mais longe. Trabalho realmente maravilhoso da ACD. E para que a ACD continue permitindo sonhos como os do Igor, o SBT realiza a partir de hoje o Teleton 2018. O programa inicia às 10 da noite. A nossa meta é atingir a marca de 30 milhões em doações. Colabore! Deixa eu voltar à Praça da Alfândega para conversar com a Bruna Osterman, está lá na Feira do Livro. Agora eu quero saber, Bruna, é sobre a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul no final de semana, Bruna. Calorão, Felipe. Olha, hoje foi um dia de muito calor, começou bastante frio até, fez 8 graus em Bom Jesus. E essa é a tendência também para o final de semana, porque a massa de ar seco vai se manter sobre o Rio Grande do Sul, com temperaturas bastante elevadas à tarde. As máximas vão passar de 33 graus em Santa Maria e em Caxias. Os termômetros vão dos 12 aos 28. Aqui em Porto Alegre vamos ter sol e muito calor nos próximos dias, máxima de até 35 graus no domingo e na segunda-feira. E sabe o que eu vou fazer, Felipe? Curtir muito, porque eu tô saindo de férias. Pois é, então é o seguinte, curte bastante. Quando é que é o casamento? Quando é que é o casamento? Sexta-feira que vem. E já viu a previsão do tempo, tá tranquila? Ah, eu ainda não vi porque a previsão muda muito, né? Mas Entendi. eu tô com fé que São Pedro vai me ajudar. Vai sim. Beijo pra ti e pro Lucas. Tá bom? Felicidades no Obrigada. casamento, tudo de bom, tempo bom pra vocês o resto da vida aí. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tá entrando de férias, vai casar Bruna Osterman. Um grande abraço pro Lucas. A gente volta daqui a pouco para mostrar o que aconteceu com aquela mulher que atropelou um PM em frente a uma escola aqui em Porto Alegre e o flagrante de um violento assalto à joalheria na fronteira oeste. Em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino. A mulher que agrediu professores e atropelou um brigadiano em frente à escola em Porto Alegre ficará em prisão domiciliar. Fernanda Rodrigues de Almeida, de 32 anos, teve a carteira de habilitação apreendida e ela não poderá se aproximar da escola, terá ainda que usar tornozeleira eletrônica. Ontem, estão aí as imagens, ela atropelou um PM em frente ao colégio da filha na Lomba do Pinheiro. Na quarta-feira, ela havia agredido funcionários e professores durante uma discussão sobre um passeio escolar. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva depois de indiciar a mulher por tentativa de homicídio com dolo eventual, desobediência e direção perigosa e lesão corporal. Segundo o advogado da mulher, Jorge Cabral, ela afirma que não houve intenção de matar o brigadiano e que se sentiu ameaçada no local. Por isso, acelerou o carro. As aulas da escola Saint-Hilaire serão retomadas parcialmente na segunda-feira. E um flagrante de assalto em uma joalheria na cidade de Dom Pedrito. Foi hoje, perto do meio-dia. Imagens mostram os bandidos descendo de um carro antes de entrar no estabelecimento. Eles estão fortemente armados, a gente vê aí pelas imagens, conseguem roubar tudo muito rápido. Os bandidos chegaram de táxi na joalheria e o taxista ficou no porta-malas do próprio veículo enquanto eles roubavam o local. Na fuga, os bandidos trocaram de carro, abandonaram o táxi com o taxista no porta-malas. Até agora, ninguém foi preso. A gente está vendo aí as imagens, fortemente armados, fizeram a limpa, saíram do local e ainda bem, sem vítimas fatais ou mesmo ferimentos em todos os envolvidos. Falar rapidinho de futebol.
Inter e Grêmio entram em campo pelo Brasileirão no domingo às 5 da tarde. O tricolor recebe o Vasco da Gama na Arena. O Inter joga fora de casa contra o Ceará em Fortaleza. Para os colorados, vale ainda ficar de olho no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, que acontece em Minas Gerais no mesmo horário dos jogos da dupla Grenal. E aqui em Porto Alegre, acelera, Rubinho! Tem mudança no trânsito da capital a partir das 9 horas da noite de hoje. A EPTC fez alterações na circulação de carros do centro de Porto Alegre para a realização de um evento da Fórmula 1. Nesta noite, a Avenida Mauá ficará bloqueada a partir da Rua General Bento Martins. No site da EPTC estão todas as mudanças no trânsito no final de semana. E olha, entre as atrações, Rubinho Barrichello e Jack Stewart, fazendo aí parte desse grande evento que nós teremos na Orla da capital. E só mais uma dica, né? Domingo na Orla da Capital tem show de graça, né? O Frejá e a orquestra de Heliópolis, quer dizer, vá curtir o final de semana que vai ser de tempo bom na Orla do Guaíba. A você, uma excelente noite, fique ligado no Teleton a partir das 10 da noite. A gente volta segunda-feira. Tchau! SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino.